Olá a todos os camaradas. Esse vídeo é a parte 2 da série de vídeos em três partes sobre a história dos partidos comunistas, dos partidos marxistas no Brasil, falando sobre o histórico que levou à criação dos diversos tipos e tendências de partidos comunistas que existem tanto no Brasil como no resto do mundo. No vídeo passado eu parei sobre a questão da estratégia revolucionária mundial de Trotsky e Stalin. Para resumir bastante, com a morte de Lenin em 1924, a ascensão ao poder, a direção máxima da União Soviética ficou a cargo dos dois principais nomes que existiam naquele momento, que no caso era Trotsky e Stalin. Trotsky era aquele que defendia que a revolução devia se mundializar o mais rápido possível, enquanto Stalin ele colocava como foco o desenvolvimento da União Soviética antes da busca por uma expansão da revolução. Para resumir bastante como se deu a esse processo complexo, Stalin venceu a disputa política, fazendo com que Trotsky fosse posteriormente retirado de seus cargos e depois exilado para o México, onde seria assassinado em 1940. A direção da Internacional Comunista ficou, obviamente, a cargo daqueles que estavam ao lado de Stalin. Então, as estratégias revolucionárias elas foram modificando-se. Não vou discutir aqui quais estratégias eram essas, porque ia dar um vídeo mais específico. Resumindo bastante, nós tivemos a Internacional Comunista durando até 1943, sendo dissolvida até no meio da guerra, na Segunda Guerra Mundial. Tivemos o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, com uma vitória e um prestígio muito grande da União Soviética. E tivemos a morte de Stalin. Aqui nós temos mais uma ruptura. Nós tivemos a acusação de Nikita Khrushchev, o líder soviético depois de Stalin, de que Stalin teria cometido uma série de crimes, uma série de erros, uma série de equívocos que teriam dificultado o andamento do socialismo não só a nível soviético, como também a nível global. Esse tipo de crítica gerou as mais diversas reações. Anticomunistas e liberais utilizaram essas críticas como forma de reforçar os seus ataques ao socialismo, enquanto que vários comunistas ficaram confusos. Muitos deles não sabiam exatamente o que fazer, se podiam confiar diretamente nas palavras de Khrushchev ou se iam defender o legado de Stalin permanentemente. Aqui, em 1956, no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, quando Nikita Khrushchev fez essas acusações, criamos uma nova gama de partidos políticos, interpretações de partidos políticos comunistas que interpretavam como deveria se dar a interpretação do legado histórico do comunismo, do socialismo, e como se deveria fazer, como se deveria continuar os processos revolucionários em cada realidade. Então podemos dividir em 4 tipos de partidos comunistas que existem até hoje. Nós temos os partidos comunistas, com esse nome mesmo, partidos comunistas, que tinham um caráter pró-soviético, ou seja, em nenhum momento da história eles abandonaram a União Soviética, né? Eles sempre tiveram um contato muito grande com a União Soviética. Os partidos marxistas-leninistas, que são partidos que eram pró-Stalin e pró-Albânia, né? O país Albânia que também não preferiu, através do seu líder, Enver Hoxha, não quis se desgarrar da figura de Stalin, ou seja, rompeu com a União Soviética, mas continuou mantendo a Stalin como grande referência teórica e política. Então, partidos comunistas pró-soviéticos, partidos comunistas pró-Stalin. Nós tínhamos também os partidos comunistas de caráter trotskista, ou seja, desde a morte de Lenin, eles estavam criticando os rumos da União Soviética. Então, eram partidos que sempre criticaram Stalin, nunca foram partidários de Stalin. E também nós temos os partidos maoístas, ou seja, partidos esses que, apesar de terem uma crítica a Stalin, eles não eram trotskistas. Eles tinham uma crítica, mas era uma crítica de erros. Eles tinham Stalin também como uma possível referência teórica. Eles não tinham Trotsky de forma nenhuma como referência teórica. A maior referência teórica deles seria Mao Tse-tung, o presidente e líder comunista responsável pela liderança da Revolução Chinesa em 1º de outubro de 1949. Basicamente, nós temos esses 4 tipos de organizações partidárias hegemônicas. Mas, obviamente, as estratégias de revolução elas se baseiam em vários outros países. Por exemplo, o foquismo é uma estratégia revolucionária baseada na experiência cubana. A guerra de guerrilhas nas matas pode também se basear nas revoltas indochinesas, sem falar de várias outras estratégias que não necessariamente foram feitas por comunistas, que basearam vários e vários outros partidos comunistas. Essa aqui é a parte 2.
Posteriormente falarei como se deu a criação dos partidos comunistas brasileiros, por que eles se criaram, o ano em que eles foram criados e a situação de comunistas que não militam em partidos comunistas. Até mais.